e que Deus em Cristo, nesta manhã, Ele possa continuar nos abençoando. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, do verso 30 até o 32, que diz assim: E dizia: A quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira, que as aves do céu podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, do 30 até o 32, né? Então, o que a gente pode falar a respeito do Senhor Jesus Cristo quando ele estava falando a respeito das suas parábolas? É que o Senhor Jesus Cristo ele era um estrategista, né? Quando ele estava ministrando para uma dona de casa, o que ele fazia? Ele falava a respeito do quê? Da dona de casa que tinha perdido a sua dracma e passou a varrer a casa até que a achou, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele estava falando, pregando para um grupo de pescadores, o que ele fazia? Ele falava a respeito da parábola da rede. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando para um grupo de pessoas que trabalhavam na área da lavoura, no campo, ele falava a respeito do quê? Ele falava a respeito da parábola da semente, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava sempre procurando maneiras de atingir os seus ouvintes. E nessa parábola da semente aqui que a gente viu, o que a gente pode tirar para a nossa vida, né? É uma coisa muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo aqui nessa parábola, nessa ilustração, ele vai comparar o reino de Deus com um grão de mostarda, né? Um grão de mostarda é aquele grãozinho, aquela sementezinha bem pequenininha que quando você lança na terra, quando ela frutifica, quando ela floresce, ela se torna uma das maiores hortaliças. Então, por que Jesus Cristo comparou o reino de Deus com um grão de mostarda? Por quê? É porque da mesma maneira que um grão de mostarda, né, quando ele é pequenininho, quando ele floresce, ele se torna uma coisa grande, né? Do mesmo jeito, o reino de Deus, quando ele começa, né, quando ele dá início, ele começa de uma maneira pequena e se torna uma coisa grande. Ele usa canais que, humanamente falando, são insignificantes como um grão de mostarda. Mas depois, quando ele frutifica, ele se torna grande. Vamos dar exemplos aqui na Bíblia, né? Porque quando você olha para um grão de mostarda, humanamente falando, ele não tem potencial nenhum, não. É um grãozinho bem pequenininho, né? Mas quando você vê ele crescendo, você fica assim: como é que pode um negócio desse, ter um grãozinho tão pequeno, se tornar algo tão grande? Vamos dar exemplos, humanamente falando, de coisas que humanamente não tinham nenhum potencial, mas se tornaram grandes, como um grão de mostarda, que quando é lançado cresce e fica grande. O próprio rei Davi. As escrituras vão nos dizer, no primeiro livro do profeta Samuel, né, que Davi, quando ele se apresenta para enfrentar o gigante Golias, ele, humanamente falando, ele não tinha capacidade de vencê-lo. É tanto que alguns vão olhar para ele e vão dizer: ele aí, isso é tão pequeno, né? E as escrituras nos dizem que o rei Davi foi esse tipo de grão de mostarda. Foi alguém que o reino de Deus utilizou, né? Que humanamente falando ele era pequeno, não tinha nenhum potencial, mas se tornou nos seus dias um dos maiores reis de Israel, né? O grande rei Davi, que mesmo com todas as suas dificuldades, foi um dos homens mais espirituais da Bíblia Sagrada. Outro exemplo bíblico de um grão de mostarda, de coisas que o reino de Deus utiliza e humanamente falando não tem nenhum potencial, mas tornam grandes. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? As escrituras vão nos dizer, logo no início do seu ministério, que o Senhor Jesus Cristo, ele quando dá início ao seu ministério, as pessoas olham para ele e dizem assim: ele aí, né? E você vê que o Senhor Jesus Cristo ele veio de maneira humilde, né? Como filho de carpinteiro, como uma pessoa comum e humilde. No Evangelho de João, o que é que a gente vai encontrar? Né? A gente vai encontrar o Evangelho de João descrevendo Jesus como o Verbo. E esse que o Verbo se fez carne, né? Ou seja, Deus ele utiliza coisas pequenas para fazer coisas grandes. De repente, nessa manhã, você possa estar se achando na situação de um grão de mostarda. O meu irmão, minha irmã, né? Que alguém olhe para você e olha aí, ele aí, ela aí, isso aí a gente não... É mesmo, ó. Olha aí que trem doido. Eu apago esse negócio. Não, deixa aí. Era uma lagarta subindo na parede. Deixa aí, né? Para poder não tirar a naturalidade, né, da situação. Tinha uma lagarta subindo aqui na parede. Acho que estava ouvindo a palavra. Eu olhei assim, mas deixa, né? Coisas que acontecem, né? E aí, o que acontece? Passando um pouco, adiantando um pouco mais a reflexão, vamos deixar esse negócio aqui, né? Para ficar um negócio bem natural, né? Uma lagarta. Podia ser pior. Olha, aí a Bíblia, as escrituras nos dizem que logo após o grão de mostarda ele florescer, ele frutificar, o que acontece? Ele se torna grande e as aves elas passam a aninhar-se. E por que fazer ninho nos galhos do grão de mostarda depois de frutificar? E o que a gente pode tirar disso, né? Vamos visualizar aqui. Ele é lançado, o grão de mostarda, ele frutifica, cresce, e as aves vêm e montam ninho nos seus galhos, né? Nos seus galhos. Né? E essas aves, o que elas representam?
Primeiro, quando você está dando início a alguma coisa, o que é que acontece? As pessoas olham para você e dizem assim, isso aí eu não vou nem apoiar não, não está com nada. Mas depois que o teu ministério ele frutifica, o que é que acontece? As aves que outrora não te desprezavam, agora vão querer se aproximar. Pegou o fio da meada? Isso pode acontecer com você, com meu irmão, com minha irmã. As pessoas podem olhar para você hoje e te enxergar como um grão de mostarda. E assim, aí isso aí não está com nada. Mas depois que você frutifica, as aves que outrora te desprezavam, o que é que elas vão fazer agora? Vão tentar fazer ninho nos teus galhos. Então o que é que a gente entende, primeiramente, como aplicação para as aves? O que as aves representam? Representam as pessoas que no passado te desprezavam, mas agora vão tentar fazer o quê? Vão tentar se encostar em você, né? Pessoas oportunistas. Vamos pular, né? Porque senão vai virar uma exaltação, né? Para a gente não cortar o clima que tá tão legal, né? Tinha até uma lagarta subindo aqui na parede. Qual é a segunda aplicação aqui para a questão das aves? Primeiro, as aves vão representar aquelas pessoas que no passado olhavam para você e te desprezavam, mas depois que o teu ministério floresceu, agora elas vão querer se aproximar para comer do teu fruto, somente para comer do teu fruto. E segundo, o que as aves representam? Lá no Evangelho de Marcos, deixa eu ver se a gente colocou aqui, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 3 ao 20, Jesus vai falar a respeito daquela parábola do semeador, né? E ele vai comparar a ação das aves que comeram as sementes lançadas à beira do caminho, com o quê? Com forças diabólicas que tentam arrebatar a palavra do coração dos ouvintes. Então, o que as aves também representam? As aves representam as forças diabólicas e demoníacas que muitas vezes tentam se aproximar, trazendo prejuízo ao reino de Deus. Não é não? Enquanto você está com o teu ministério pequenininho, né? Ninguém olha para você não. Ministério da palavra, do louvor, não sei. Tua congregação, meu irmão, minha irmã, o inimigo não está nem aí para você não. Mas quando Deus começa a abençoar, as forças do mal, que são essas aves, começam o quê? A ir contra você, né? Irmão, mas tem solução para esse negócio? Tem sim. O que foi que Paulo falou lá no capítulo 6 do verso 10 em diante da sua carta de Paulo aos Efésios? O que foi que ele disse? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que nós possamos o quê? Resistir ao dia mal. Então as aves vão ter essas duas representações. Vão representar as pessoas que vão tentar se aproximar de você, apenas querendo tirar com oportunismo, e também as forças do mal. As aves, forças diabólicas que vão tentar fazer o quê? Investir contra o teu ministério. Mas que Deus em Cristo nessa manhã, Ele possa nos guardar. Você que está aí na tua casa, não sei, você que está trabalhando nesse período tão conturbado, né? O meu irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando. Ore também pela gente, também nós somos carentes de oração, viu? A gente estava com uma crisezinha de garganta alguns dias atrás, a gente estava até brincando, do jeito que a gente é um pouco assim, se fosse hoje a gente estava pensando, nós também estamos com coronavírus. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Tchau.